Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar um tema: quem são os 144 mil selados em Apocalipse, capítulo 7 e versos 8, ou melhor, 2 a 8. Eu vou ler aqui para vocês. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulun 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Então, quem são esses 144 mil? Bom, sabemos que existe uma grande discussão envolvendo a identidade destes 144 mil. Bom, vamos lá. Para os irmãos pré-tribulacionistas, aqueles que dizem que a igreja será arrebatada da terra para o céu antes de começar a 70ª semana de anos de Daniel 9:27, para eles, estes 144 mil são literalmente judeus. O número é literal, 144 mil exatos judeus que se converterão a Jesus Cristo depois que a igreja ser tirada da terra para o céu. Bom, repito, para os irmãos pré-tribulacionistas, aqui nós temos 144 mil judeus, um grupo seleto, especial, dentro da nação de Israel, que se voltarão para Jesus Cristo depois que a igreja ser tirada aqui da terra para o céu. Ou seja, a igreja ela não participará do período da grande tribulação. A igreja ela não estará mais aqui na terra quando esta conversão de judeus acontecer. A segunda hipótese é os 144 mil é um número simbólico, não real, não é literal, mas é um número representativo e aponta para o quê? O número 144 mil aponta para a totalidade do povo de Deus aqui na terra no período da grande tribulação. Em outras palavras, 144 mil não é um número literal, mas representativo e representa a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra. Então, os que tomam esta posição são os pós-tribulacionistas. Eles dizem que não teríamos aqui exclusivamente judeus, mas que estes judeus, esses 144 mil selados, separados, 12 mil de cada tribo, totalizando 144 mil, representam a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, composta de judeus e gentios. Os que assim defendem, então eles vão dizer que este grupo de 144 mil, na verdade, ele é mostrado sob uma outra ótica. Qual? Sob uma ótica real e universal. Ou seja, nos 144 mil nós temos um grupo representativo,
um grupo simbólico. E este grupo simbólico ele é composto de cristãos, de salvos de todas as nações, povos, tribos e nações. Então, para estes intérpretes, a próxima visão que nós temos em Apocalipse 7, 9 a 14 representa o mesmo grupo que eu vou ler aqui para vocês. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aí versículo 13, a gente vai pular. Vou ler, então. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as branquearam ou as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se encontram ou se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Somente até aqui. Então, meus irmãos, para muitos intérpretes pós-tribulacionistas, nós temos aqui duas visões do mesmo povo. Na primeira visão, Apocalipse capítulo 7, versos 2 a 8, nós temos a Igreja do Senhor Jesus Cristo sendo pintada como sendo judeus, 144 mil judeus. Na segunda visão, Apocalipse 7, 9 a 14, nós temos a identidade dos 144 mil. Quem são eles? Não são exclusivamente judeus, mas são salvos, tirados de todas as nações, tribos, povos e línguas. Por assim dizer, então, são judeus? Sim, mas são judeus espirituais compostos de todas as pessoas, de todas as nações. Então, o que nós teremos aqui é a igreja descrita como o Israel espiritual, como o Israel de Deus. Dada estas duas visões, agora nós vamos trabalhar aqui as duas de forma bíblica, e uma delas duas deve ser a interpretação do autor sagrado. Bom, nós vamos tentar aqui neste vídeo dar uma posição satisfatória para os senhores e senhoras. Quem são os 144 mil? Judeus literais, convertidos a Cristo após o arrebatamento da igreja? Ou teríamos no capítulo, conforme eu já falei, 7, nas duas visões, o mesmo povo, a igreja. E assim nós teremos a igreja aqui na terra, passando pelo período da grande tribulação. Quem está certo? Os pré-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e você é muito bem-vindo a este canal. Bom, vamos aqui trabalhar a primeira visão. Bom, as 12 tribos aqui, o autor ele enumera aqui 12 tribos, tá bom? A lista que o autor traz aqui de 12 tribos, ela confere, ela está de acordo com o que nós podemos ler em Gênesis 49, versos 2 a 8. Quais são as tribos mencionadas?
são as mesmas que ele menciona em Apocalipse, com uma exceção. A tribo de Dan, ela não aparece no livro do Apocalipse. Repito, a tribo de Dan, ela não aparece no livro do Apocalipse. Mas eu vou ler aqui para você, não completo para não tomarmos muito espaço no vídeo. Nós temos aqui em Gênesis 49, versos 2 a 8. Quais são as tribos em questão? É mencionado tribo de Rubem, Simeão e Levi, tribo de Judá, Zebulun, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naphtali, José e Benjamim. 12 tribos, no capítulo 49 de Gênesis. Então, vamos lá. A minha pergunta é: se devemos entender literalmente as 12 tribos em Apocalipse capítulo 7, se está em foco 12 tribos literais, 144 mil judeus literais tirados das 12 tribos, eu vou ler mais uma vez aqui para vocês. O que diz aqui, versículos 4. Vamos lá, quais são as tribos aqui? Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí aqui é mencionado tribo de Judá, tribo de Ruben, tribo de Gade, tribo de Azer, tribo de Manassés. Eu quero só fazer uma observação. Tribo de Manassés, aqui no Apocalipse, ela é citada. No Gênesis 49, nós não temos a tribo de Manassés. Por quê? Porque Manassés, ele era um dos filhos de José. Manassés e Efraim eram duas tribos. E esses dois homens, Manassés e Efraim, os dois, eles eram filhos de José. Então, no Gênesis 49, nós temos José, representando uma tribo, a tribo de José. No Apocalipse, nós temos também José, só que nós temos a tribo de Manassés, e Manassés era um dos filhos de José. Prossigamos. Naphtali, aí tem Manassés, como eu já falei, aí tem Simeão, aí tem a tribo de Levi, Issacar, Zebulun e José e Benjamim. Então nós temos aqui 12 tribos mencionadas em Apocalipse capítulo 12. Ok, meus queridos? Agora chama-nos a atenção o seguinte, no Apocalipse capítulo 12, nós temos a tribo de Manassés e é omitida a tribo de Dan. Não é mencionado no Apocalipse capítulo 7 a tribo de Dan. Então aqui vai a minha pergunta para os irmãos pré-tribulacionistas. Se devemos entender 12 mil, ou melhor, 144 mil judeus literais sendo salvos no período da grande tribulação, a minha pergunta é: então Deus só vai salvar literalmente 144 mil judeus? E o que será dos judeus da tribo de Dan? Será que esta tribo ela não vai reaparecer? Será que esta tribo não vai reaparecer? Outro sim. E a tribo de Efraim? Será que Deus não vai salvar também da tribo de Efraim e da tribo de Gade? Faltou-se mencionar essas duas tribos. Ora, é claro que se as tribos de Efraim e a tribo de Dan fossem mencionadas, teríamos aqui 14 tribos e não 12 tribos. E aqui é onde eu chamo a sua atenção. Ora, sabemos, biblicamente falando, que 12 tribos, embora que tenha um peso literal, mas ainda assim elas são representativas.
Porque se fosse incluída aqui a tribo de Dan, nós teríamos 13 tribos. Ok? Nós teríamos 13 tribos e não 12. E se fosse incluída a tribo de Efraim, teríamos aqui 14 tribos. Então, por aí você vê que o autor ele escolheu 12 tribos. E o número 12 representa, mesmo que sejam judeus literais, mas ainda assim, o número 12 representa todo o Israel. Por quê? Porque Israel, literalmente, ao pé da letra falando, ele é composto não apenas de 12 tribos, mas nas tribos que foram mencionadas aqui, no Apocalipse capítulo 7, devemos incluir a tribo de Efraim e a tribo de Dan, que não foram mencionadas. Agora, vamos lá. Por que a tribo de Dan não foi mencionada? De acordo com alguns teólogos da Igreja Primitiva, como Irineu de Leão e também Hipólito de Roma, eles especularam que a tribo de Dan foi omitida pelo fato de o anticristo se levantar da tribo de Dan. De acordo com Irineu de Leão e Hipólito de Roma, o anticristo ele será um judeu e será da tribo de Dan, razão porque o Apocalipse omitiu a tribo de Dan. Será que é isso que o autor do Apocalipse tinha em mente? Não. O autor do Apocalipse ele não tinha isso em mente. A razão por que o autor do Apocalipse omitiu a tribo de Dan pode ter sido outra, menos esta. Porque para o autor do livro do Apocalipse, o anticristo, a besta saída do mar, aquele que subirá do abismo, já falei em outros vídeos, para o autor do Apocalipse, o anticristo, ele será um romano, ele será um dos 7 Césares de Roma. Ok, meus irmãos? Então eu apresentei aqui para os pré-tribulacionistas esta grande dificuldade e estou mostrando que, mesmo que sejam 144 mil judeus, somente judeus literais, ainda assim fica a minha pergunta. E o que foi feito dos judeus da tribo de Dan? Por que não foram mencionados? Será que Deus não vai salvar também judeus da tribo de Dan? Ora, meus irmãos, é óbvio que vai. É óbvio que vai. Deus vai salvar judeus de todas as tribos existentes. Deus vai salvar judeus de todas as tribos existentes. Logo, se a tribo de Dan não foi mencionada, mas serão salvos judeus da tribo de Dan. E se serão salvos judeus da tribo de Dan, meus irmãos, e a tribo de Dan não foi mencionada, mas ela está inclusa nos 144 mil. Logo, nós temos nos 144 mil um número representativo. Porque tem que haver salvação entre os judeus da tribo de Dan, bem como também da tribo de Efraim. A não ser que alguém diga que no futuro as tribos de Dan e as tribos de Efraim desaparecerão completamente. O que, biblicamente falando, não se poderá comprovar. Aí já é uma outra questão. Então vamos lá. São judeus ou cristãos? Originalmente, nas 12 tribos temos, conforme eu já li em Gênesis 49, versos 2 a 28, que eu já mencionei. Em 1 Crônicas temos, 1 Crônicas capítulo 2, eu vou ler aqui para vocês quais são as tribos mencionadas lá. 1 Crônicas capítulo 2. O que o autor vai enumerar? Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulun, Dan. Então veja que Dan não é mencionada no livro do Apocalipse. José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Ok? Então você vê que lá no Apocalipse é mencionado a tribo de Manassés e aqui não é mencionada. Então, originalmente, as 12 tribos de Israel eram compostas de
Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulun, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser, meus irmãos. Estou em 1 Crônicas, capítulo 2, versos 1 e 2, ok? Então vamos lá, o que mais? José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Vê Gênesis 48, versos 13 a 20. Manassés era o primogênito de José. Vê Gênesis 48, versos 14 a 17. Vê também Números 26 e 28. E confere Josué capítulos 12 a 22. Capítulos 12 a 22 que fala da sorte das 12 tribos. Os 144 mil, os 144 mil é um grupo representativo, simboliza todo o Israel de Deus, ou seja, os cristãos. Aqui, eu quero aqui ser bem claro para os senhores e senhoras. Eu defendo a ideia de que 144 mil são literalmente judeus. Como professor, exatamente. Os 144 mil são literalmente judeus. Agora, fazendo uma observação, são judeus convertidos a Jesus Cristo. Até aqui, nós concordamos, eu e os pré-tribulacionistas. Porém, eu quero lhe dizer que não há bases bíblicas para se sustentar de que a presença de judeus, 144 mil judeus, aqui na Terra, significa que a igreja não estará aqui na Terra. Primeiro, 144 mil judeus aqui, que são convertidos a Jesus Cristo, logo eu estou dizendo que esses 144 mil são a igreja, eles fazem parte da igreja. São judeus literais? São, mas são judeus convertidos a Jesus Cristo. Logo nós temos um quadro da igreja. Se nós temos um quadro da igreja, logo isso prova que a igreja estará aqui na terra no período da grande tribulação. Ok, meus irmãos? A igreja estará representada em 144 mil judeus aqui no período da grande tribulação. Professor, mas eles são 144 mil literais. Ok, eu não me ensaio disso. Eu posso manter com você, meu irmão pré-tribulacionista, que nós temos 144 mil judeus literais. Não tem problema. A minha grande pergunta é, mas para onde foram os judeus das tribos de Efraim? Que Efraim era um dos filhos de José e era contado também como tribo. E para onde foram os judeus da tribo de Dan? Então vejam que a nação de Israel é formada sobre 12 tribos, que elas se alternam. Ora, essas 12 tribos incluem a tribo de Manassés e também a tribo de Dan. Ora, omite, conforme você viu lá no livro do Apocalipse, é omitida a tribo de Dan. Você está entendendo o meu raciocínio? Então, eu defendo sim que são judeus sim, mas são judeus convertidos a Jesus Cristo. Então, o que nós temos aí é uma fração da igreja. Nós não temos aí 144 mil judeus convertidos e que formem um corpo de salvos fora da igreja. Isso é antibíblico. Dizer que são 144 mil judeus convertidos a Jesus Cristo, mas que não fazem parte da igreja, isso é um discurso antibíblico, não tem fundamento na palavra de Deus, meus queridos. E a segunda demonstração que eu vou fazer para você, eu vou lhe mostrar que esses 144 mil, eles são judeus. Sim, são judeus. Mas eles são também o Israel de Deus. E quem é o Israel de Deus? É a nação de Israel, não simplesmente a nação de Israel, mas o Israel de Deus, nas páginas da Bíblia Sagrada, são cristãos. Vamos aqui para Gálatas. O que diz aqui? Gálatas, capítulo 6. No verso 16, ó. E a todos quantos andarem conforme esta regra,
paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí muitos dizem que Paulo aqui está se referindo à nação de Israel. Não. O Israel de Deus aqui são judeus, são, mas não é a nação de Israel, que são judeus convertidos a Jesus Cristo. São cristãos vindos do judaísmo, de origem judaica, de sangue judeu. E como é que eu sei? Vamos ler aqui o versículo 15. Ó. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, judeus, nem a incircuncisão, não judeus, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ora, meus irmãos, esse Israel de Deus aqui é exatamente a nova criatura criado em Cristo Jesus. O Israel de Deus aqui não é a nação de Israel, mas sim judeus tirados da nação de Israel, convertidos a Jesus Cristo. A mesma situação nós temos em Apocalipse capítulo 7, nos 144.000 das 12 tribos. 2.000 de cada tribo, 2.000 de outra tribo, formam 144.000. Os 144.000 selados das 12 tribos de Israel ali formam o Israel de Deus. Ok, meus irmãos? Formam o Israel de Deus. São parte da igreja ali. O que está em foco ali é a igreja, representada em 144.000 judeus. Não importa se o número é literal ou é simbólico. O que nós temos ali é a igreja, representada em 144.000. E quando eu lhe digo que eu não tenho dificuldade em aceitar que eles são judeus de raça, mas faço a observação que são cristãos, eu vou dizer por que eu não tenho essa dificuldade. Porque ali o autor ele pode muito bem estar descrevendo, primeiro, a salvação de judeus no período da grande tribulação, e depois ele vai descrever também a salvação de pessoas vindas de todas as nações no mesmo período da grande tribulação. Então, a primeira visão nós temos a salvação de judeus sendo selados. Para quê? Para não passarem pela ira de Deus. Na segunda visão, nós temos uma grande multidão de mártires, veja, de mártires, vindos de todas as tribos, povos, línguas e nações. Mas vejam que esta grande multidão de mártires, eles passaram pelas dores da grande tribulação, pelo martírio. E estes mártires, eles também fazem parte da Igreja Universal. Assim como os 144.000 fazem parte da Igreja Universal. Então, nos 144.000 e na grande multidão, nós temos dois lados da igreja. Nós temos a igreja de origem judaica, nos selados, nos 144.000, e na grande multidão nós temos a igreja de origem gentílica. Os dois grupos formam a verdadeira igreja que atravessará no período da grande tribulação. E aqui eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu estou dizendo que toda a igreja passará pela grande tribulação no sentido de experimentar a morte? Não. O livro do Apocalipse não ensina assim. O livro do Apocalipse, ele enfatiza o grupo dos mártires. Aquela grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, versos 9 em diante, ali são exclusivamente mártires da igreja. Mas ali não está em foco toda a igreja. Assim como nos 144.000 não está em foco toda a igreja, mas um grupo de cristãos tirados da nação de Israel. Os 144.000 não representam toda a igreja. Assim também, a grande multidão de mártires não representa toda a igreja. Mas ambos os grupos, judeus e gentios salvos, fazem parte da igreja na sua totalidade. Ok, meus queridos? Então vamos aqui. Bom,
Outros versículos que eu quero mostrar para você, para lhe provar que os 144 mil são cristãos, é esse aqui, ó. Romanos capítulo 2, versos 27, 28 e 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão aqui o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão aqui é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, os 144 mil, o que nós temos no grupo de judeus, os 144 mil são judeus espirituais. Eu estou dizendo que eles não são judeus na carne, não. Eles são filhos de Abraão, literalmente. Eles pertencem literalmente à nação de Israel. Mas para ser contado como povo de Deus, não basta ter apenas o sinal da circuncisão, o sinal literal. Não basta apenas ser filho literal de Abraão. Tem que ser circuncidado no coração. Tem que ter a lei de Deus escrita no coração, na mente. Tem que ter o selo de Deus aqui na fronte. E este selo é composto dos nomes. E este selo é composto do nome Hashem. Nome este do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, meus queridos? Então, nos 144 mil nós temos judeus, verdadeiros judeus que Paulo chama em Gálatas 6:16 de o Israel de Deus. E aqui em Romanos, Paulo diz que o verdadeiro judeu não é na carne, não é no exterior, mas sim no coração. Não da letra, mas do espírito. Aí Paulo diz, porque a letra mata, ou seja, a lei mata, mas o espírito vivifica. Ok, meus irmãos? Eu aproveito aqui para levantar uma pequena discussão entre pré e pós. Bom, para os pré-tribulacionistas, Apocalipse 3:10 diz que a igreja não passará pela grande tribulação. E por que eles dizem isso? Porque Apocalipse 3:10 diz, como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora. Ectes horas tu peirasmo, da hora da tribulação. Então, os pré-tribulacionistas, eles observam que, uma vez que está escrito, te guardarei da ectes horas, da hora, então da hora quer dizer guardado fora da tribulação e não na tribulação ou dentro da tribulação. Por outro lado, os irmãos pós-tribulacionistas dizem que ectes horas tu perasmu, da hora da tribulação, deve ser interpretado: eu te guardarei dentro da hora ou na hora da tribulação. E quem está correto? São os pré que dizem que a expressão guardado da hora significa guardado fora. Ou são os pós que diz guardados ectes horas tu perasmu significa guardados na hora ou dentro da hora. Quem é que está correto? Ora, precisamos interpretar não somente a expressão ectes horas tu perasmu, da hora da tribulação, mas nós precisamos olhar também para o significado da expressão hora da tribulação, horas tu perasmu. O que significa esta hora da tribulação? Eu fiz um vídeo anterior ontem e eu mostrei, você é convidado a ver este vídeo na íntegra, que horas tu perasmu, hora da tribulação, é uma palavra usada para o que na tradição judaica ou na apocalíptica judaica se chama de as dores de parto do Mashiach. Eu falei muito sobre as dores de parto do Mashiach no vídeo anterior. Você é convidado a assistir o vídeo anterior. Aqui funciona como um segundo vídeo, como se fosse um complemento para o anterior. Então, o que o autor está dizendo, meu irmão, é que a igreja, ou Deus, ele guardará a igreja. Estou me referindo aqui a Apocalipse 3:10. João está dizendo que Cristo guardará o seu povo, a igreja, da
hora da tribulação. Mas esta hora da tribulação é uma referência às dores de parto do Mashiach. Dores de parto que são descritas e representadas pelos flagelos ali nos capítulos, ou melhor, nos selos de 1 a 4. Nós temos selos da ira de Deus. Aí nós temos esta mesma hora da tribulação representada nos flagelos das 7 taças e das 7 trombetas. Todos os flagelos, todos os danos pintados nas páginas no livro do Apocalipse perfazem, compõem o que o autor chama de hora da provação. Esta hora da provação, em outras palavras, é a ira de Deus, é o dia da ira, é o momento da ira que será derramado sobre as nações em forma de flagelos. Então, o que o autor está dizendo em Apocalipse 3,10 é: como tu guardaste a palavra da minha perseverança, onde? Aqui na terra. Onde foi que a igreja guardou a palavra da perseverança? Aqui na terra. Também no mesmo lugar, na terra, eu te guardarei da hora, ou seja, dos flagelos da ira de Deus. Da ira de Deus. Onde? Aqui na terra. Jesus disse: não peço que os tire do mundo, ou seja, que arrebate. Em que? No período da grande tribulação. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Onde? Aqui na terra. Ok, meus irmãos? Então, o grande erro, tanto dos pré como dos pós, é entenderem que hora da aprovação em Apocalipse 7, melhor, 3:10, é uma referência ao período da grande tribulação, e que eles entendem que esta grande tribulação ela é caracterizada pelo martírio de santos no período da grande tribulação. Ora, esta expressão hora da aprovação não aponta para a grande tribulação descrita ou mencionada em Apocalipse 7,14. A grande tribulação, isso eu já deixei claro também em outro vídeo, a grande tribulação em Apocalipse 7,14 é uma manifestação da ira do diabo, que, sabendo que tem pouco tempo, foi lançado para a terra e com grande ira perseguiu ou perseguirá o povo de Deus no período da 70ª semana de Daniel, ou no período que comumente é chamado de a grande tribulação. Então, a grande tribulação em Apocalipse 7,14 é uma manifestação da ira do diabo, enquanto que a hora da aprovação, horas tu perasmo, hora da aprovação ou hora da tentação, em Apocalipse 3,10 é uma manifestação da ira de Deus contra os ímpios. Esta hora da aprovação em Apocalipse 3,10, ela também é chamada de grande tribulação em Apocalipse 2:22. Então, nós não podemos olhar apenas para os termos usados, porque a hora da aprovação, esta mesma hora da aprovação é chamada em Apocalipse 2:22 de grande tribulação. E quando você vai ler o contexto ali de Apocalipse 2:22, você vai ver que sobre quem virá a grande tribulação? Apenas sobre os ímpios. Ora, se a grande tribulação ou hora da aprovação virá apenas sobre os ímpios, sobre a besta e seus adoradores, logo nós não podemos confundir esta hora da aprovação em Apocalipse 3:10 e grande tribulação em Apocalipse 2:22 com a grande tribulação de Apocalipse 7:14. Por que são diferentes? Porque a grande tribulação em Apocalipse 7:14 ela vem sobre a igreja. A companhia de mártires que são vistas a emergir da grande tribulação em Apocalipse 7, 9 a 14 são mártires oriundos da igreja. Isso prova que a igreja ela estará aqui na terra no período da grande tribulação. E se a igreja ela é alvejada pela grande tribulação, conforme mencionado em Apocalipse 7,14, logo aquela grande tribulação ela não é uma manifestação da ira de Deus, mas uma manifestação da ira do diabo. É preciso que o estudioso da apocalíptica ele seja hábil
esteja apto para fazer essa distinção. Há no período da grande tribulação, há no período das dores de parto do Mashiach, duas iras. A ira de Deus em forma de flagelos, e desta ira a igreja não experimentará, ela não passará. É sobre esta ira que Apocalipse 3:10 está falando. Como guardaste a palavra da minha perseverança, onde? Aqui na terra. Também eu te guardarei, onde? Aqui na terra, da hora da provação. Então, esta hora da provação não é outra coisa senão a manifestação da ira de Deus em forma de flagelos. Então, desta ira, desta hora da provação, desta ira de Deus, a igreja ela será salva, ela será guardada, ela não passará pela hora da provação, ela será guardada da hora da provação, que é a ira de Deus. E com isso confere Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 1:10 e 5:9, que Deus nos livrará da ira vindoura ou da ira futura. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação em Cristo Jesus. Ok, meus irmãos? De fato, corretos estão os pré-tribulacionistas em dizer que a igreja não passará ou não enfrentará a ira de Deus. Estão corretos. O problema dos pré é entender que a expressão ira de Deus é uma referência à grande tribulação de Apocalipse 7,14. Está errado. A grande tribulação em Apocalipse 7,14 é uma manifestação da ira do diabo. Enquanto que a ira de Deus, conforme mencionada em 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9 e Romanos 5:9, esta ira ela é chamada em Apocalipse 3:10 de hora da provação. E esta hora da provação não se caracteriza pelo martírio dos santos, da igreja. Em outras palavras, não é uma grande tribulação que se dará por meio de martírio da igreja. Não, é uma grande tribulação que ela está destinada apenas aos ímpios. Ok, meus irmãos? Então, eu estou aqui analisando todas as posições, tanto pré como pós, e eu vejo que o grande erro, tanto dos pré como dos pós-tribulacionistas, é entender que a hora da aprovação refere-se à grande tribulação, onde milhares de membros da igreja serão martirizados. Esse é um grande equívoco, tanto para o pré como para o pós. A hora da tribulação, em Apocalipse 3:10, não diz respeito ao martírio da igreja, mas sim diz respeito aos flagelos da ira de Deus, que serão destinados e derramados sobre o mundo ímpio apenas. Enquanto que a igreja que estiver aqui na terra, ela será totalmente guardada da hora da tribulação aqui na terra. Já mostrei no vídeo anterior e torno a mostrar para vocês aqui. Basta ler em Apocalipse capítulo 9 e verso 4, que ali nós temos os que têm o selo de Deus sendo guardados da ira de Deus. Isso tudo eu mostrei no outro vídeo. Você é convidado a assistir o outro vídeo que eu trato de forma pormenorizada quem são de fato os selados. E para concluirmos este vídeo, eu quero dizer aqui para você que os 144 mil em Apocalipse, capítulo 7, versos 2 a 8, são judeus. Sim, mas são judeus convertidos a Jesus Cristo. Em outras palavras, os 144 mil eles formam o Israel de Deus. Enquanto que a grande tribulação descrita em Apocalipse 7, 9 a 14, a grande tribulação ali, ou a grande tribulação não, a grande multidão, ali é uma grande multidão composta de cristãos martirizados por Roma e pelo anticristo no período da grande tribulação. Quem são estes? Estes são os que estão chegando, que estão vindo da grande tribulação. E é interessante notar que para o autor do Apocalipse,
quando ele viu aquele grupo de mártires de todas as nações, uma grande multidão, emergindo da grande tribulação, a grande tribulação ainda estava em curso, ainda estava correndo. Então é um grande erro daqueles que acreditam que a grande multidão ali em Apocalipse 7, 9 representa toda a igreja. Não representa toda a igreja. Ali nós temos apenas a igreja mártir. A igreja que será martirizada por Roma e pelo anticristo. Nós não temos um retrato de toda a igreja. Assim como nos 144 mil judeus selados, não temos também um retrato de toda a igreja. Mas nós podemos dizer que juntando os 144 mil e a grande multidão, nós temos aí parte da Igreja Universal, da Igreja de Cristo. E para aqueles também que identificam os 144 mil com a grande multidão, com isso eles estão fazendo que os 144 mil sejam todos mártires. A bem da verdade, o livro do Apocalipse ele não deixa claro se os 144 mil são todos mártires ou se são mártires. Está claro isso na grande multidão. Outra coisa que deve ser levada em conta, os 144 mil de Apocalipse 7, 2 a 8, é exatamente o mesmo grupo de 144 mil, aqui ó, mencionado em Apocalipse capítulo 14, eu quero ler para você. E vou fazer algumas observações. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, em que em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome de seu pai. Bom, eles tinham escrito na testa o nome dele, do Cordeiro, e o nome de seu pai. Esta inscrição, que consta do nome de Deus e do Cordeiro, é o equivalente ao selo que nós temos em Apocalipse 7. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam um novo cântico diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ora, irmãos, perceba que aqui o autor ele já dá um sabor mais universal para a visão dos 144 mil. Quem são eles? São todos que foram comprados da terra. Então, quem são esses 144 mil? Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Ora, é claro que nós temos aqui uma metáfora. Até os pré-tribulacionistas reconhecem. Ora, e se temos aqui uma metáfora, logo nós não podemos entender que 144 mil são apenas homens. Aqui é uma pergunta para os pré. Os 144 mil selados em Apocalipse 7 são apenas homens? Porque lá está dizendo, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas será que são todos homens? Ora, se temos o mesmo grupo em Apocalipse 7 e Apocalipse 14, se for interpretado literalmente ao pé da letra, nós temos que admitir que os 144 mil são todos homens. E a minha pergunta é, e Deus não salvará mulheres das tribos de Israel? É claro que salvará. Nisso, nós já concluímos que 144 mil não pode ser entendido tão literalmente, porque se entender tão literalmente, você vai ter que também concluir que todos são homens. E as crianças? E as mulheres? Onde vão ficar? Vamos lá. Estes são os que não estão contaminados com mulheres. Logo, se não estão contaminados com mulheres, 144 mil, parte desta ideia que eles são homens. Mas nisso nós temos que ver aqui uma metáfora. Ora, se aqui é uma metáfora, logo o autor ele está explicando a natureza dos 144 mil. Eles são judeus, mas judeus no espírito. São celibatários. Ou seja, eles não se contaminaram com mulheres. São apenas homens? Não. São judeus compostos de homens e de mulheres que serão salvos no período da grande tribulação. Estes não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Veja quão ridículo é pensar que os 144 mil, além de ser todos homens, são todos virgens e nunca conheceram mulheres. É um grupo celibatário. Mas é claro que este celibato ele deve ser entendido de forma espiritual. Aqui está falando da pureza
do grupo dos 144 mil que formam o Israel de Deus. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ora, nas páginas do Novo Testamento, todos os cristãos são apresentados como primícias, comprados para Deus e para o Cordeiro. Não somente 144 mil, mas toda a igreja, nas páginas do Novo Testamento, ela figura como primícias para Deus. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ora, os 144 mil aqui eles são descritos como o remanescente do povo de Deus, o remanescente de Israel, o remanescente fiel. Então eu concluo este vídeo dizendo para você que, ainda que os 144 mil sejam literalmente judeus, isso nós podemos até assegurar com base em Apocalipse 7, todavia eles são cristãos. E se está em foco o mesmo grupo, precisamos ter cuidado para não literalizar por demais, porque o mesmo grupo de 144 mil que é apresentado em Apocalipse capítulo 7 é aqui mencionado em Apocalipse capítulo 14. E veja que a forma como o autor descreve 144 mil, ele descreve aqui no capítulo 14 como se fossem todos homens, porque não estão contaminados com mulheres. E ainda diz que todos são virgens. Então tenhamos cuidado, aqui é um recado para os para não forçar a interpretação literal. Alguns intérpretes, a partir destas observações, dizem que os 144 mil é um retrato de toda a igreja. Eu digo que os 144 mil são judeus, sim, mas judeus convertidos a Jesus Cristo. Eu não entendo que é um retrato de toda a igreja. Mas aqui em Apocalipse 14, poderá ser, ainda que seja o mesmo grupo, poderá ser que os 144 mil represente toda a igreja que está no Monte Sião de forma vitoriosa com Cristo. Ok, meu irmão? Seja como for, a igreja ela estará aqui na terra. A igreja ela será guardada da hora da aprovação, ou seja, da ira de Deus no período da grande tribulação. Ela será guardada. Veja bem, a igreja ela será guardada da hora da aprovação, conforme temos em Apocalipse 3:10, mas não será guardada da grande tribulação. A grande tribulação ela fará milhares, milhões, uma grande multidão de mártires vindos da igreja. A igreja perderá muitos fiéis, muitos membros para Roma e para o anticristo no período da grande tribulação. Por isso que João diz, estes são os que vêm da grande tribulação. Mas muitos sobreviverão ao martírio. Muitos serão encontrados vivos quando Cristo descer dos céus para reinar aqui na terra por 1000 anos, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe, agora e para todo sempre. Amém.